Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Existem lugares que não aparecem em mapas. Vilas onde o tempo parou, e os mortos ainda caminham sob a neblina. Lugares que guardam segredos tão antigos, que até o próprio diabo se recusa a entrar. Hoje, você vai conhecer Burgo Seco. Um vilarejo onde ninguém entra e ninguém sai. Onde cada olhar esconde um espírito, e cada sino marca uma alma que não conseguiu escapar. Prepare-se para uma história real, que talvez você se arrependa de ouvir até o fim. Mas cuidado, e se ouvir sinos depois da meia-noite? Não responda. A maldição de Burgo Seco, em onde o tempo parou. A primeira coisa que disseram a Fernando ao chegar ao vilarejo foi: e se ouvir sinos depois da meia-noite, não responda. Era um aviso estranho, vindo de uma senhora encurvada com olhos vítreos, que parecia mais uma sombra do que alguém vivo. Ele riu, achando que era folclore local, e mal sabia ele que, naquele lugar, o folclore era só uma forma de suavizar o terror real. Burgo Seco era um vilarejo isolado nas montanhas do sul do país, praticamente esquecido pelo tempo. Fernando, um jornalista investigativo, foi até lá para apurar o caso do desaparecimento de 5 jovens mochileiros, que sumiram sem deixar vestígios. Ele queria uma matéria forte, algo que explodisse na internet. O acesso era difícil. A estrada de terra, cercada por árvores tortas como mãos implorando por ajuda, parecia nunca acabar. Quando chegou, sentiu um peso no ar, e não era só o clima úmido e frio, era como se o próprio vilarejo rejeitasse sua presença. A recepção foi fria. Ninguém queria falar sobre os desaparecidos. As respostas eram sempre as mesmas: não vimos nada. Eles nunca estiveram aqui. Mas Fernando sabia que estavam mentindo, e ele tinha provas de que os jovens haviam postado fotos no vilarejo dias antes de sumirem. Hospedou-se na única pousada da região, uma construção de madeira escura, rangente, administrada por uma mulher chamada Gertrudes, que não tirava os olhos dele. Se ouvir batidas na parede durante a noite, finja que está dormindo, ela advertiu na primeira noite. Fernando começou a explorar o vilarejo durante o dia. Tudo parecia parado no tempo, não havia internet, as casas eram antigas, e os moradores evitavam até mesmo fazer contato visual. Um clima de medo pairava sobre tudo, como se todos soubessem de algo horrível, mas se recusassem a falar. Uma igreja abandonada no topo da colina chamava sua atenção. A torre estava inclinada e rachada, mas os sinos estavam intactos. E pareciam polidos recentemente. Ele perguntou a Gertrudes quem cuidava do local, e ela apenas respondeu: ninguém toca ali desde 1896. Na segunda noite, Fernando ouviu passos no corredor. A madeira rangeu de forma lenta, como se alguém caminhasse com dificuldade. Levantou-se para espiar pelo olho mágico, mas não viu nada. Apenas silêncio. Ao voltar para a cama, ouviu sinos. Tocando ao longe, um som abafado, antigo. Um sino que parecia vir de dentro da terra. Ele foi até a janela e notou luzes na floresta. Pequenos lampejos como tochas. No dia seguinte, conversou com um velho que vendia artesanato. Após muita insistência,
O velho falou com voz trêmula: aqui, os mortos tocam os sinos. Eles voltam para lembrar que ainda estão esperando, e esperando alguém para substituí-los. Fernando achou aquilo poético demais para ser verdade, mas algo o incomodava. Havia registros históricos estranhos sobre o vilarejo, um incêndio em massa no século XIX, quando os moradores queimaram a igreja com pessoas dentro, e um culto proibido, diziam. Ele vasculhou arquivos na prefeitura, que parecia abandonada. Encontrou fotos antigas, e em uma delas, reconheceu um rosto. Era a mesma senhora que lhe deu o aviso na entrada da cidade. A foto era de 1922. Na terceira noite, Fernando decidiu subir até a igreja. Levava uma lanterna e uma câmera. A subida foi difícil, o ar parecia mais pesado a cada passo. A neblina envolvia o local como um véu, e a torre projetava uma sombra horrenda. Ao entrar, percebeu que o interior da igreja estava repleto de símbolos estranhos nas paredes, e havia velas acesas, e embora ninguém morasse ali. No altar, uma ossada humana estava disposta como se tivesse sido colocada ali recentemente. Ouviu passos atrás de si, virou-se, mas não havia ninguém. Só o som do sino tocando sozinho. Tentou sair, mas a porta estava trancada por fora. O ar ficou gelado, e uma voz sussurrou em seu ouvido: e agora, você é um deles. Fernando acordou na manhã seguinte deitado no chão da igreja, sem memória de como saiu dali. Desceu a colina desorientado. O vilarejo estava diferente. Parecia mais velho, decadente, e as pessoas estavam com os olhos completamente negros. Você passou pelo ritual do olhar, disse a velha, agora diante dele. Quem vê os mortos tocar os sinos, e não pertence mais ao mundo dos vivos. Ele tentou fugir, mas toda a estrada levava de volta ao vilarejo. Correu por horas, entrou na floresta, mas voltava sempre ao mesmo ponto, o sino da igreja. À noite, novamente os sinos. Ele os ouvia até dentro da cabeça. As vozes sussurravam nomes, datas, e um idioma que ele não conhecia, mas que agora compreendia. Decidiu gravar um vídeo, seu último recurso. Narrou tudo, mostrou os símbolos, contou sobre os desaparecidos, o culto, os olhos negros. Mas a câmera desligou sozinha, e ao religá-la, o vídeo estava apagado. Os rostos dos jovens desaparecidos começaram a aparecer nas janelas das casas, olhando para ele, em silêncio, os olhos vazios. Ele gritava, mas ninguém reagia. Todos já estavam mortos. Fernando tentou deixar recados em papéis, escondê-los nas paredes da pousada. Mas no dia seguinte, tudo desaparecia. Como se o próprio vilarejo se alimentasse da memória. Uma semana se passou. Já não sabia mais o dia nem a hora. Os sinos tocavam em horários diferentes, e os rostos o observavam de todos os cantos. O vilarejo estava vivo. Mas não no sentido comum. Então, ele entendeu. Burgo Seco era uma armadilha espiritual. Uma prisão entre mundos. Quem entrava ali, virava parte dela. Os moradores não eram pessoas. Eram fragmentos. Almas presas, repetindo o mesmo ciclo eternamente. E o papel de Fernando era documentar. Era o que o vilarejo queria. A cada geração,
Alguém entrava, escrevia, registrava e desaparecia. Numa noite, ouviu sua própria voz sussurrando. Estava vindo de dentro da igreja. Quando subiu lá, viu uma nova ossada no altar. Era ele mesmo. Ainda com a câmera nas mãos. Perdeu a noção da realidade. Viu-se andando pelas ruas, mas sem sombra. Os moradores o cumprimentavam como se fosse um deles. Os olhos negros, e agora também eram seus. O vídeo que ele tentou gravar surgiu misteriosamente na internet, no canal de um jornalista novato. Ninguém soube explicar como. O vídeo viralizou. E logo, mais pessoas foram ao vilarejo. Nenhuma delas voltou. Agora, dizem que se você assistir ao vídeo inteiro e ouvir os sinos no fundo, já é tarde demais. Você ouviu o chamado. E em breve, o vilarejo vai te encontrar. Fim. Se gostou, deixe o like e compartilhe. E não esqueça de se inscrever no canal.